Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira, hoje é dia de extra no canal principal. E aqui é o término da semana, sexta-feira. Chegou, hoje é dia 11/3/2022 e vamos para as notícias. Parece que eu tô meio amarelado, rapaz. Isso é porque tá chovendo. Hoje amanheceu chovendo, sem iluminação. A coisa aqui tá bem nebulosa, como se enxerga ao abrir as janelas. Tá nebuloso, mas uma chuvinha abençoada, molhando as plantinhas. Pelo visto, ela choveu um pouquinho, ela tá assim, chove uns 10 minutinhos, chove mais uns 10 minutinhos, uma chuvinha boa para molhar as plantas. Essa chuva é aquela chuva das alegrias das plantas, mas tristeza para quem tem chácara ou tem jardim em casa, porque o mato cresce que é um foguete. É o mato pegar uma aguinha com um solzinho e parece que ele vira o Superman e sai crescendo que nem um foguete. Meus queridos, hoje vai ter uns negócios brabos aí sobre o negócio de combustível. Nós vamos conversar sobre isso aí. Praticamente a live vai ser metade disso daí. E nós vamos bater um papo sobre essas situações. Vamos lá. Vamos começar pelo dólar, como a gente sempre faz. O dólar ontem subiu, caiu e estabilizou no 0 a 0 praticamente. Ele fechou em R$ 5,02, com uma leve alta de 0,11%. Ou seja, ele saiu de R$ 5,01 para R$ 5,02. Isso porque eu tenho que arredondar, porque se eu não fosse arredondar, ia ficar 5,1 do mesmo jeito. E aí acontece a seguinte situação. A estabilização do câmbio é algo muito bom, muito sadio, muito importante. Isso está nos ajudando, principalmente com a relação com o combustível, que subiu só 20%. E não subiu os 50% que poderia ter subido. Credo, será que tudo isso? Pois é. Porque o combustível subiu nessa proporção de 50%. E nós, graças a um ser iluminado, fez com que o dólar caísse. Mas não foi o ministro da Economia que fez esse dólar cair, muito pelo contrário. Ele não gosta do dólar baixo. Ele mostrou isso no comecinho das coisas. Eu alertei sobre os problemas que trariam para cá, os problemas que dá de impacto, porque quanto maior a desvalorização, menos poder nós temos de dinheiro. Um exemplo, vamos fazer um exemplo. Se nós tivéssemos uma moeda de, vamos falar, 2,50, de 2,50 por dólar e não R$5 o dólar, ou seja, metade do que vale hoje, se nós dobrássemos o valor nosso de poder de compra, esse reajuste que deu de 20% não seria de 20%. Seria do quanto então? De metade, seria de 10%. Então o reajuste não seria de 70 centavos, seria de 30 centavos? Sim, seria de 30 a 35 centavos. Só que tem um porém. 30 a 35 centavos em uma moeda onde o salário mínimo não ia valer 1.100. Ele ia continuar no valor nominal 1.100, mas ele ia valer 2.200. Porque quando você valoriza a moeda, o poder de compra dele dobra. E o poder de compra dele dobrando, automaticamente as compras e tudo mais, e o valor do combustível não era para custar R$7. Se o dólar caísse para 2,50, o combustível ia cair para metade também. Se nós estamos pagando R$7 de combustível, se o dólar estivesse a 2,50, nós estaríamos pagando R$3,50. Então, tudo que estão fazendo para resolver o problema do combustível é uma coisa errada. Porque se você realmente quer resolver um problema na raiz e de todos os problemas, inclusive de renda, de aumentar e melhorar a renda do brasileiro, todo esforço, toda a luta teria que ser: a minha meta é fazer o real chegar a 1,1. A meta não é saber se o PIB vai subir tanto. Não, a meta tem que ser
Eu quero uma moeda forte, 1 por 1. Quando algum político enfiar isso na cabeça, entender a importância disso, entender que assim é a melhor forma de se fazer, que consegue resolver todos os problemas, o seu celular não vai sair mais por 2.000, vai sair por 1.000. O seu celular que está 1.100 não sai mais por 1.100, sai por R$600, 550. Por quê? Valorizou. No caso, se for 1 por 1, aí, meu querido, é sempre por 5. Então vamos lá, seu celular está 100. Divide 100 por 5. R$200 vai ser o celular que custa R$1.000, se fosse 1 por 1. Credo, professor, será que é isso? É isso. Nossa, mas então como é que seria? Então o PIB do Brasil afundaria. Não interessa que afunda. Porque o PIB, o que manda do PIB é o valor em dólar convertido e não esse valor fictício que fica fazendo aí. Moço do céu. Precisamos rezar muito, mas muito. Então tá isso aí, dólar falou nisso daí. Já falei sobre a questão do dólar, o que eu penso como seria a solução principal para resolver o problema de combustível. Valorizando a nossa moeda. Caso contrário, tudo que inventarem vai dar ruim. Vai dar ruim. Tudo que os políticos estão fazendo vai dar ruim. Vai dar ruim. É logo ali na frente. Bom, as anomalias e as especulações nas bolsas continuam. Quarta-feira a bolsa da Alemanha subiu um monte. Ontem caiu um monte e hoje já subindo de novo. Ou seja, um dia sobe bastante, outro dia cai bastante, um dia sobe bastante, outro dia cai bastante. E os especuladores, os day traders, aqueles que fazem compra e venda no mesmo dia, ganhando dinheiro e se navegando e se lambuzando de tanto dinheiro que tem enfiando no bolso. E os que não sabem nadar nessa onda, perdendo um monte de dinheiro e se lascando por causa do medo. Por isso que eu não entro nisso daí. Jamais eu entro em day trade. Se eu comprei uma ação que era barata, porque eu sabia que ia subir, e ela subiu no mesmo dia, eu vendo e acontece um day trade, não tem problema. Mas eu não entro para fazer o day trade, é muito raro. Tanto é que o ano passado inteiro eu fiz um. Porque casou de eu comprar e subir rápido 3%, aí eu vendo. Deu meus 3%, 3,5%, opa, já está no valor bom. Que é 3 vezes o valor da Selic, certo? Se a Selic paga 1%, então 3 vezes 1, então estou ganhando 3 vezes mais do que a Selic, que deveria ser em torno de 5 vezes mais, o ideal é em torno de 5%, por causa do risco, certo? O ideal mesmo é um monte, né? Quem fala o ideal é o 100%, mas para o investidor é mais ou menos isso. Hoje o DAX está subindo agora 1,5%, 13.647, e tá subindo, brincando, sobe um pouquinho, tá lá, subindo 1,5%, numa sexta-feira, correndo riscos de se saber o que vai acontecer no final de semana. A Rússia está passando uma dor de barriga tremenda, com negócio com os apertos fiscal e tudo mais, porque ela destruiu a Ucrânia, mas em quebra ela está se autodestruindo. Perfeito. Tem gente que está reclamando, falando isso aí não é certo, isso aí não sei o que. Está perfeito. É muito melhor fazer isso do que não fazer. Tem gente falando, poxa, mas coitado, está afetando o povo deles lá. Ah, pois é. Mas o povo devia ter se levantado e falado não. O povo devia ter se pegado e falado assim, eu não vou servir. Eu não vou atacar meus irmãos. O povo é culpado. Em tabela, mas é. Ah, mas foram enganados por causa da mídia, não interessa. Quem mandou você ficar seguindo mídia de governo e tudo mais? É o que eu fico ensinando pra todo mundo. Desprenda, sai. Não interessa se é mídia da direita ou da esquerda, eu vejo todas. Eu entro em todas, porque eu vou ver a versão de um e a versão do outro. Aí eu pego as duas versões pra facilitar de eu entender mais ou menos o que é. Que eu vou sempre no caminho do meio. Porque um puxa a sardinha de um lado, o outro puxa do outro. E qual que é a certa? A certa é o que o racional fala que é certo. Quando você pega e faz 1 mais 1 dá 2. Porque agora o pessoal tá somando 1 mais 1 tá dando 11, tá dando 50, tá dando 30.
Eu nunca vi uma matemática dessa. É o racional do povo por aí. Entenderam a parábola? Parábola isso, hein? A Bolsa Brasileira praticamente ficou no 0 a 0 ontem, ela caiu, ela ficou bem navegando, bem na queda, depois no final do dia ela foi dando uma recuperadinha, ficando quase no 0 a 0. Ela caiu 0,2, ficou em 13.663. Ou seja, praticamente estável. Só uma surpresa que todas as ações caiu um pouquinho, uma ou outra caiu um pouquinho mais, mas dentro de uma média, está dentro de um valor meio que padrãozão. Então dá para ver que deu uma regulada boa nos preços, tirando os exageros que tinha. Tirou bem mesmo os exageros que tinha. A única coisa que surpreendeu o mercado com uma queda violenta foi a Embraer. Deixa eu ver aqui, cadê a Embraer? Embraer, cadê você? Embraer. 14,9% de queda. Eu até ia entrar, mas eu vi a visão, eu tive a minha intuição de que ela vai chegar nos 12 e alguma coisa. Então eu vou esperar chegar nos 12 alguma coisa. Ela pode fazer um repique, subir bem. E eu posso perder um bonde. Mas não tem problema. Eu vou em cima das minhas visões, certo? Eu já tinha cantado a bola que quando ela chegasse em torno dos 12 eu entrava. Eu só estou confirmando uma coisa que eu já tinha visto lá atrás, eu revi de novo. Eu ia entrar com um pouquinho, e podia ter entrado com um pouquinho. Não tem problema. Não precisa entrar com força total. Mas também nem vou entrar com força total, porque ela pode cair até para 9, 8, 7. Ela pode, ela já caiu na época da pandemia. Por que agora, num problema de guerra, não pode acontecer a mesma coisa, né? Então nós temos aí uma situação, mas é uma empresa que eu quero pegar e deixar a longo prazo, esquecer ela para coisa de futuro. Esse aqui é o investimento a médio e longo prazo. Então vou até tirar da minha carteira as expectativas de ficar comprando e vendendo, porque eu estou com expectativa dos veículos voadores. Já que fechou o contrato, se não atrasar nem uma entrega, perfeito. Se atrasar, as ações dela fazem assim, aí regaça total. Aí, meu filho, se ela atrasar alguma entrega de carro voador, aí já era. Aí o trem fica muito louco. Vamos para as notícias? Vamos para as notícias. Poder 360. JP Morgan começa a se desfazer de negócios na Rússia. JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos, informou em comunicado na quinta-feira que está ativamente se desfazendo de seus negócios na Rússia. O movimento de saída se dá depois do fechamento do Goldman Sachs no país, em resposta à invasão da Ucrânia. Segundo o banco norte-americano, as atividades atuais são limitadas a ajudar clientes a encerrar obrigações, gerenciar o risco relativo à Rússia e cuidar dos funcionários. O JP Morgan tem menos de 200 funcionários na Rússia, trabalhando principalmente no banco corporativo e de investimento. E aí? Perdeu, né? Teve um monte de investimento em título público do governo que o governo russo falou que não vai pagar. São 120 bilhões de dólares que o governo russo falou que não vai pagar de dívida. E aí? Quem emprestou esses 120 bilhões de dólares? Perdeu? Foi um banco, algum investidor. Esse gajo que emprestou já era. E diz a reportagem que é investidor do Ocidente. E esses caras vão perder os 120 bilhões? Vai entrar num prejuízo bancário? Será que não quebra um banco 120 bilhões tirando? Se aqui no Brasil já quebram pelo menos uns 2 bancos gigantescos. Meus queridos, vocês estão entendendo qual é o perigo e o medo de investidores de comprar títulos públicos? Você está entendendo por que ninguém gosta de título público? Um ou outro gosta? Todo mundo fala título público, título público. Aqui no Brasil os investidores começaram a sair tudo, né? Larga para pessoa física, deixa os trouxas dos brasileiros, pessoa física, comprar. Os trouxão estão achando que estão ganhando um monte. Título público, tesouro público do governo, com vencimento para 2040 e pouco, 2030 e pouco, 2027.
Você acha que em 5 anos não pode ter outra muvuca? Guerra na China com o Taiwan, mais o Irã com Israel, mais não sei do que, você como é que é? Você tem que ser muito corajoso para fazer um investimento a longuíssimo prazo. Mas muito corajoso. Mas muito. Longo prazo para mim é acima de 6 meses, moço. Isso para mim é longo prazo. Médio prazo, 3 meses. De 1 mês a 3 meses. Curto prazo é dias. 1, 2 dias. 1 dia, 2 dias. No mesmo dia. Rapaz do céu. Quanto maior o risco, mais curto fica os movimentos para que não corram tanto risco. É assim que funciona. Sempre foi assim que funciona. Por isso que país emergente tem mais especulação. Porque o risco é maior, então você tem que comprar e vender em prazos menores. E por isso que países mais desenvolvidos têm investimentos a mais longo prazo. Porque eles podem colocar mais anos, mais tempo para investimento. Mas mesmo assim, tudo se movimenta de forma muito rápida. Nós entramos na era da tecnologia. Uma empresa de tecnologia como o Facebook pode estar rica hoje e perder tudo de um dia para o outro. Uma invasão de um hacker, se entrar e travar e tirar do ar e apagar todas as informações. Chega lá, o hacker deleta tudo. Queima os servidores. Uma empresa dessa acontece com o quê? Ela fale. De um dia para o outro faliu. Por causa de um hacker que entrou. Tem que tomar muito cuidado nos dias de hoje. Muito. Me surpreendeu o JP Morgan só tirar agora o dinheiro. Agora. Depois que já fundou tudo. Ou seja, sinal que eles estavam esperando que acabasse a muvuca no meio do caminho e pegasse as ações tudo a preço de banana e recuperasse todo o dinheiro perdido. Mas pelo que estão vendo, perdeu, malandro. É mais ou menos isso. Problema sério, hein? Isso aqui vai gerar um problemaço para os donos desses investidores que estavam sugando o sangue da Rússia. Mas esse sangue que é sugado é necessário. Não tem como viver sem um ou sem outro. A Rússia falou que vai se fechar agora, vai voltar a ser nos moldes lenianos, calmarxistas. E eles estão achando que vão conseguir viver só com China. Moço, num planeta globalizado como esse, está achando que só a China vai conseguir sustentar e eles vão conseguir crescer só com China? Num planeta globalizado igual esse? Não vai conseguir. E eu vou falar mais, hein? Ai da China de ficar fornecendo coisa. E a China já percebeu isso e já começou a cortar as asinhas da Rússia. Como assim? A Rússia pegou e falou assim, eu tô precisando de peça de avião. A China falou, negativo, não vou mandar. E aí? Pois é, e aí? Prestem atenção nas cenas do próximo capítulo. Infomoney. Governo diz que fazer mineração em terras indígenas vai resolver nosso problema dos fertilizantes. Acho que é um pouco puxada essa fala, diz o CFO da Suzano. Eu também compartilho dessa situação. Estão falando que vai resolver o problema ali. Não é bem assim não, não é assim que funciona. Bom, vamos lá. Primeira situação. As mineradoras, elas podem fazer extração sem destruir a natureza? Não, ela destrói a natureza e depois ela refaz a natureza. Isso pode acontecer, vai fazer acontecer e acontece. Ok? Isso acontece. Então, ela pode fazer e reconstruir em 20 anos, está perfeitinha? Sim. Então, essa questão é temporária e também não é tão gigantesca como o povo fica imaginando. Porque a sensação que dá é que eles vão pegar a Amazônia inteira para furar. E não é. É um pedacinho, a hora que você puxa assim no mapa é como se fosse a proporção é, você pega a sua cidade e você fica lá. Aquele pedacinho onde você tá é onde vai ser explorado. Ponto. Tá? Em relação, proporção do tamanho da Amazônia inteira com o pedaço que vai ser explorado. Ponto. A segunda situação, que para mim é o mais importante e é o mais perigoso, é da logística para tirar as coisas de lá.
vai tirar tudo as coisas de lá via trem, menos mal. Vai tirar todas as coisas de lá via rodovia que vão rasgar para chegar até lá? Problema. Por quê? Porque é eu fazer uma rodovia para colocar algo que vai ter funcionários trabalhando em desenvolvimento e já levar uma pessoa para vender salgadinho, comidinha, uma pessoa para vender bugiganguinha, uma lojinha, outra pessoa indo para lá porque agora ele está ficando lá para vender essas bugigangas, então ele já constrói a casinha dele. Aí construiu a casinha dele, já está precisando de uma mercearia, porque senão ele não consegue viver, então ele abre uma mercearia. Aí abriu a mercearia, o cara vai abrir uma borracheira, porque agora tem pneu lá que precisa trocar o couro, a borracha, fazer não sei o que. Aí abriu borracheira, é mais gente, a hora que vê já tem uma cidade ali no meio, mais uma cidade construída no meio da Amazônia. E aí construiu cidade, filho. Quem destrói a Amazônia são pessoas e não mineração. O problema é o que leva uma rua, uma rodovia nesses lugares que não deveria ter habitantes. Só os tratores trabalhando e depois terminou e cai fora. Será que vão conseguir segurar o povo assim? Porque o povo vai chegar lá e falar, essa terra não é de ninguém, é minha agora, vou botar aqui. Aí chega o índio lá e fala, não, essa terra não é sua, então vou sair guerreando com você e fazendo não sei o quê. E aí? Vocês estão entendendo como é que é a coisa? Ah, moço do céu. Esse pra mim é o mais perigoso. Deveria ter outros meios de fazer isso em outras pontas do país, sem precisar levar desenvolvimento para o seio, para o meio de uma floresta. É levar e facilitar para arrancar madeira, é levar e facilitar para a exploração de ouro, de outras coisas que vão começar a querer fazer. E aí vai fedendo sem fim. Então tudo tem os prós e tudo tem os contras. Tem que colocar no meio de uma balança e ver se realmente precisa e é essencial. Ou se dá para criar uma nova tecnologia de inventar outra forma de uma planta crescer. Certo? Porque está tendo tanta mutação aí, mutação genética de planta, que já deve ter alguma coisinha aí que faz uma planta já não pegar mais bicho e aí tudo mais, para não tocar veneno, já tem, né? Tá na hora de começar a desenvolver pela tecnologia, não um extrativismo antigo nos moldes antigos. Vamos lá. Infomoney ainda, no jornal da Infomoney. Petrobras eleva preço da gasolina em 19% e do diesel em 25%, e a ação fecha em alta, mas analistas destacam riscos do anúncio. Novos valores valem a partir de sexta-feira. O gás GLP também subiu em 16%, gerando impacto na inflação. E se gera inflação, faz com que o câmbio suba. E se o câmbio sobe, a gasolina continua subindo e ninguém segura mais. Então, às vezes, segurar essa situação da subida de uma outra forma dá muito mais efeito melhor do que deixar o livre comércio, livre situação, porque está gerando inflação. Inflação vai fazer com que a moeda desvaloriza, e se a moeda desvalorizar, o câmbio sobe. Se o câmbio sobe, o petróleo sobe, e se sobe, sobe o dinheiro nosso e a proporção fica maior. Exemplo: se fosse R$1 o preço da gasolina, se fosse 1 por 1, se fosse 1 por 1, a gasolina ia estar R$1,20, R$1. Se fosse o câmbio 1 por 1. Subiu 10%. Subiu 10 centavos. Pô, 10 centavos tá bom. Subiu 10% de R$7 é 70 centavos. Subiu 19% da gasolina. A gasolina tá custando R$7. 20% é R$1,40, moço. Não é 70 centavos como eu tô falando. Subiu 70 centavos, 80 centavos na distribuidora. Mas no posto de gasolina vai subir R$1,50. O povo tá achando que vai subir 70. Não vai subir 70 centavos não, moço. Vai subir 70 centavos nada. É na distribuidora 70 centavos. Que vai chegar na distribuidora. A distribuidora vai ter que colocar a margem dela em cima do valor maior. 10% de R$10 é R$1. 10% de R$1 é 10 centavos.
Se eu coloco um valor grandão, os meus porcentagens de lucro aumenta mais ainda a margem. Em real, porque é em porcentagem que eu trabalho. E aí chega no posto de gasolina, também é em porcentagem, não em centavos. Meu lucro não é em centavos, meu lucro é em %. O imposto é em %. Os impostos tudo vão subir, a receita dos governos vão tudo subir. Porque é em porcentagem que eles recebem. E aí, meu querido, é onde trava o negócio, é onde eu falo que tinha que mexer com o câmbio. Jogasse o câmbio para 4,50. Pronto, resolve o problema da subida da Petrobras. Resolveu o seu problema, Petrobras? Resolveu. Tá maravilhoso? Tá feliz? Tô feliz. Então tá bom. E aí o povo tudo feliz porque aumentou a renda do povo. Porque as coisas começam a ficar mais barato. Eu consigo baixar os preços dos produtos. Porque vai baixando o preço da televisão, vai baixando o preço do carro, vai baixando o preço da coisa. Porque eu estou valorizando minha moeda. E não do jeito que estão fazendo. Estão fazendo tudo errado. Estão fazendo tudo errado. E quem vai pagar o preço é os brasileiros de novo. Escuta o que eu estou te falando. Aí vamos pegar e entrar um pouquinho na área de política no meio da coisa aqui. Infomoney. Vai ter problema de combustível no Brasil. Não vai demorar, disse Bolsonaro, pouco antes do reajuste pela Petrobras. Eu não defino o preço da Petrobras. Eu não defino nada lá. Só quando tem problema cai no meu colo, disse ele. Mas define. Porque você é um dos maiores acionistas. Então, como maior acionista, você tem que pegar e falar: eu, como maior acionista, vou propor com que a margem de lucro, que hoje está tantos %, baixe para tantos %. Vai ser uma briga boa, mas é eu contra o mercado, mas vamos ver se consigo. Eu sou o maior acionista, então eu só preciso de eu e mais um e a gente ganha. Pronto, é assim que funciona, moço. Não é diferente. É assim que funciona. Agora, colocou um ministro que é totalmente dentro do lado financeiro, que tem um monte de investimento. Ele vai querer o quê? Que os investidores continuem ganhando. E não é assim. Tá na hora do Paulinho sair fora, faz tempo. Eu já falei que se ficasse o Paulinho aí, o Bolsonaro ia se lascar. E ele tá se lascando cada dia. E outra, hein? Presta atenção. Saiu na Folha. Olha o título. Foi um erro apoiar Bolsonaro, diz líder caminhoneiro Chorão. Um dos principais líderes da greve dos caminhoneiros de 2018, o tal do Chorão, se diz arrependido de ter apoiado o presidente Jair Bolsonaro, após a Petrobras ter anunciado um mega aumento no preço da gasolina, do gás de cozinha e principalmente do diesel. E o gajo que foi preso, do caminhoneiro também, que foi preso e foi largado lá. Todo mundo, aquele deputado que foi preso pelo ministro, foi largado lá. Todo mundo que apoiou o presidente da República e se deu mal porque aconteceu alguma coisa, simplesmente o presidente deixou se lascar, deixou se estrepar. Isso não é coisa que se faz, principalmente para o militar. Que eu conheço, pelo menos com os últimos treinamentos que eu tive como militar, era: o seu irmão caiu, carrega ele no colo e leva ele de volta para casa. Nunca abandone o irmão. Nunca abandone o irmão. Isso é uma regra militar. Isso é uma coisa de status de honra. Moço, isso não é coisa que se faz. Tá começando a feder? Tá. E vamos lá. Vocês lembram que eu falei, hein? A primeira greve. Segunda, cuidado com as terceiras de tudo. Terceira greve, terceiro apagão, terceiro de tudo vai ser gravíssimo. Tudo, o terceiro de tudo vai ser fortíssimo e gravíssimo. Tudo. Terceira guerra é gravíssimo, terceira greve gravíssimo. Tudo o terceiro é gravíssimo. Tudo vai ser com maior força no terceiro. Depois passa tudo. Mas saiu na Folha também. Líder de caminhoneiros diz que o Brasil tem que parar contra o aumento da Petrobras. Um dos principais líderes da greve de caminhoneiros agora é o tal do Dedeco,
Então você tem um líder que já está contra o Bolsonaro e agora tem outro líder. Vai juntando as pecinhas. São detalhes que faz toda a diferença, hein? Agora tem o tal do Dedeco, que em 2018 também estava lá, um dos maiores líderes. Diz que o Brasil tem que parar em protesto contra o aumento dos combustíveis. Divulgado nesta quinta-feira pela Petrobras de 18,8% para a gasolina e assim vai. E 25%, 24,9%, 25% do diesel. 25% do diesel? Moço, os caminhoneiros não tiram isso para viver e para comer. Já era, vai explodir greve. Escuta o que eu tô falando, não tem para onde fugir. Os caminhoneiros autônomos, os empresários de transportes têm que se unir e parar o país. Ninguém vai aguentar. As transportadoras que têm 500, 1.000 caminhões com milhares de funcionários para pagar vão quebrar, diz Dedeco. Em Mato Grosso, onde parou o caminhão que está dirigindo para abastecer e seguir viagem até o Presidente Prudente, São Paulo, ele afirma que pagou R$ 6,80 o litro e agora vai para mais de 8. As altas entram em vigor a partir de hoje, sexta-feira. Moço, e aí? E aí? Aí, olha só como é que é interessante. Começa a acontecer essas coisas. O povo que tinha que trabalhar todos os dias, que não faz nada, os nossos políticos não fazem nada, saiu na Infomoney. A Câmara aprova texto base que cria a alíquota nacional do ICMS sobre combustíveis. Tava tudo parado. Quando acontece uma subida de preço do combustível, os políticos falaram, agora nós temos que trabalhar. Mas o presidente da República, o Bolsonaro, não estava alertando que tinha que fazer alguma coisa do ICMS já faz tempo? Então os políticos vão empurrando com a barriga, Quando aperta a coisa, ele vai e trabalha. E o resto? Faz o que vocês estão fazendo aí, moço. Ganhando mais de 30 mil por mês, mais um monte. Mas que porcaria que é essa, esse sistema de político que nós temos no país? E tá chegando a época da eleição e o povo tá querendo voltar para a Era das Trevas. Colocar de novo a cara que destruiu tudo, deixou esquemão, que os caras vinham para trabalhar, para pegar dinheiro de mensalão, ou mensalidade, ou vamos lá, pegar uma gorjeta a mais, além do salário, 30 mais gordo. Não, porque o negócio é 1 milhão por mês. Mesadinha, mesadão, vamos lá. E o povo querendo que essa porcaria volta. E o povo querendo manter a porcaria. Moça, tem que trocar as coisas. Do jeito que tá, não dá mais não. As coisas tem que trabalhar. Aí vai. Isso é na Câmara dos Deputados. Sai na Infomoney. O Senado, agora o Senado também trabalhando. O Senado aprova projeto que cria fundo de estabilização dos preços dos combustíveis. A proposta também estabelece uma ampliação do auxílio gás para 11 milhões de pessoas, cria um monte de auxílio gasolina que não vai poder passar para taxista, mototáxi e motorista de app. O que vai ter de gente que vai se cadastrar como motorista de app para ter desconto? Vale, vamos lá, vale gás, vale não sei o que, vale não chegar lá. Muda MEI, vamos abrir uma MEI só para ter desconto de combustível e usar para ganhar combustível. Não vai dar certo. Além de quando começa a trabalhar, fazer serviço porco, porque isso aqui é uma porquice. Isso aqui é um fingimento sem fim. Isso aqui, filho, é um assistencialismo ridículo. Não é isso que resolve o problema. Isso aqui não resolve o problema, isso aqui empurra o problema com a barriga para frente. Vamos acelerar que já passou o tempo já. Infomoney. Guedes, projetos aprovados no Senado reduzirão em 2/3 da alta do preço dos combustíveis. Eu já olho isso daí invertido. Vai piorar em 2 vezes mais o problema que nós temos de problema de diesel e tudo mais. Desculpa, ministro, mas você está falando uma besteira sem fim aqui. Não, mas como você pode estar falando que eu estou falando uma besteira? Moço, eu estou falando para você que não vai poder. Tem um monte de coisa que é inconstitucional. Ano de eleição não pode dar. Auxílio gasolina não pode. Auxílio gás pode o que já tinha. Mas os outros não podem. Tem um monte de coisa que é inconstitucional. Então não pode sair falando que vai reduzir isso daí. Da onde você tirou essa conta? Você tem que mostrar a conta para falar uma coisa dessa. Isso aqui não vai resolver nada. Não vai.
Mesmo porque o que está sendo aprovado do ICMS é os próprios estados que vão decidir qual que é o valor. Se bobear, todos falam assim, olha gente, já que nós vamos se lascar aqui, nós vamos ter que reduzir, vamos ter que arrumar, vamos colocar, todo mundo coloca 70%, que era 32% de ICMS, vamos colocar 70% para pegar tudo, já pega no início, no meio, no fim, e já vai tudo. Que é o tal do IVA, que é uma porcaria, que aquilo lá arrebenta todas as empresas. E para encerrar, saiu da Infomoney. Lula diz que apresentará candidatura no início de abril, após fechar coligações. Mas isso não é o Lula. O jornal colocou o Lula. Deveria ter colocado todos os políticos deverão fechar suas candidaturas no início de abril, que é quando fecha a janela partidária dos partidos. Então, não deixa de ser uma propaganda que andam fazendo pro homem aí, né? Começou a cair nas pesquisas, começa a voltar, porque ele falou que vai colocar bastante dinheiro de propaganda, pegar o dinheiro nosso, investir bastante dinheiro que a gente paga de imposto para dar de dinheiro para televisão, para fazer bastante propaganda, deixar todos os artistas bem ricos, felizes, tudo feliz, com bilhões e bilhões. Pois é. E nós trouxa aqui pagando a conta. Meus queridos, jamais a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe imensamente. Namastê.